O ego é uma parte fundamental da nossa psique, vilão para uns, mocinho para outros. E você, sabe o que ele é e qual o papel dele em nossas vidas? Me acompanhe neste vídeo para você entender como ele te influencia e como você pode fazer para reconhecê-lo e controlá-lo. Conforme a teoria desenvolvida por Sigmund Freud no início do século XX, por volta de 1923, existem níveis de consciência entre as diferentes entidades que formam a mente humana. Esses níveis são classificados por 3 nomes distintos: ego, id e superego. Quando falamos de ego, temos que abordar o que é id e superego de uma forma bem simples, fácil e objetiva. O id é um conceito que abrange todas as vontades mais primitivas do ser humano. Pense em tudo o que você gostaria de fazer ou falar, mas pense sem limites, de coisas boas a coisas ruins. É isso. Você pode encontrar emoções relacionadas à libido, paixão e até agressividade, ou seja, todas as vontades e desejos do ser humano. Já o superego é uma espécie de escudo contra os desejos construídos pelo id. É o superego que vai lembrar o indivíduo qual é o tipo de sociedade em que ele está inserido, determinando se a ação é adequada ou não. Imagine o seguinte, que você comprou algo que custa R$20 e pagou com uma nota de R$50 e o caixa equivocadamente te devolve a mesma nota de R$50, sendo que o troco correto seria R$30. É o superego que vai ditar para que a sua honestidade fale mais alto, fazendo você devolver o troco errado ao caixa e assim ficando com a consciência limpa. Ego é uma palavra de origem latina que significa eu, primeira pessoa do singular. O ego é o meio termo entre o id e o superego, ou seja, não é 8 e nem 80. O ego entra para se tornar o grande regulador da mente humana, ou seja, ele atua para que você não ceda de forma excessiva aos apelos do id e nem para que fique preso ao que o superego impõe. Para a psicologia, o ego faz parte de todo ser humano. Isso significa que ninguém pode ficar sem ele ou simplesmente eliminá-lo. Nos últimos tempos, o ego tornou-se um vilão. Passou a ser visto como algo ruim e negativo, sinônimo de presunção e vaidade. Ego é a consciência, o eu de cada um. O ego é basicamente a personalidade de cada indivíduo. Podemos entender como ego o eu físico, as emoções, sentimentos e a mente. Ele é responsável tanto pelos instintos de sobrevivência quanto pela ideia de estarmos sempre certos. O ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade. É a memória, emoções e percepção. É a relação do indivíduo com o meio. O ego faz parte da natureza do ser humano. É através do ego que conseguimos manter um equilíbrio entre aquilo que queremos, que são os nossos desejos, e aquilo que possuímos. É o ego que alimenta os nossos pensamentos e emoções. É ele quem faz você pensar nos acontecimentos passados ou ficar preocupado com o futuro. E isso, ocorrendo a maior parte do tempo, pode deixá-lo infeliz. É ele quem julga as pessoas ao redor conforme os interesses e experiências pessoais. Ele é aquela voz interna que indica o que é bom e o que é ruim. Algumas vezes, quando você escuta isso, não vai dar certo, isso não é para você, é o seu ego falando com você. Ele também é o responsável pelos preconceitos e aceitações. O ego é responsável por formar as nossas crenças, ideias, valores e tomada de decisões. É o ego que entra em ação quando você se impõe e tenta se defender. Para nos salvar da vergonha, do bullying, de exposições, será ele quem ativará todo o nosso mecanismo de defesa. O ponto de atenção deve ocorrer quando o ego está orientado pelo medo, raiva e insegurança.
que poderá fazer bobagens, mas quando ele tem a disciplina de ficar quieto e ouvir a intuição, ele é guiado por ela, pela intuição. Será guiado por tudo que sentimos com o coração e servirá para fazer tudo aquilo que queremos. Por isso, ele pode ser uma arma importante quando usado com disciplina, inteligência, distanciamento e racionalidade. Apenas irá ferir e nos prejudicar se o deixarmos agir pelo medo, raiva e insegurança. Como identificar o ego? Toda vez que você age ou pensa que é melhor que o outro, está sob efeito do ego. Essa certeza de estarmos ao lado da verdade é dada por ele. A arrogância que percebemos no outro é o ego reclamando por estar sendo contrariado. Pontos positivos e negativos do ego. Vamos começar pelos negativos. Por funcionar de forma linear, ou seja, agir de acordo com a percepção limitada de cada pessoa, ele nos faz crer que estamos sempre certos, mesmo que estejamos errados. O egoísmo e o egocentrismo são pontos negativos que precisam ser observados. Egoísta é aquele que se coloca no centro do seu universo. E o egocentrismo se caracteriza pela aplicação do egoísmo. Conforme já dito, se o ego for orientado pelo medo, raiva e insegurança, não será saudável para nós. Pontos positivos. Ele contribui para que nos mantenhamos vivos, gerando maneiras e situações específicas para que isso aconteça. Ele trabalha na procura por referências que estejam de acordo com tudo aquilo que já passamos em nossa vida e também aquelas relacionadas ao nosso instinto de sobrevivência. Ele nos ajuda a encontrar soluções e respostas, principalmente se for guiado pela intuição, pela sabedoria que fala conosco através do ego. Ele pode realizar tudo o que é necessário que a gente faça. Viver sem ego é um mito. Essa conversa pseudo-espiritual de viver sem ego é um convite à psicose e não à iluminação. Nós podemos matar o egoísmo, não o ego. Assim como podemos matar os delírios e não a mente. Assim como podemos matar a neurose e não os neurônios. Quem julga o ego é sempre um ego maior. Não podemos viver sem ego aqui nesta dimensão, mas podemos transformá-lo em um ego servidor. Personagens da história que foram mobilizadores e agentes de mudança não foram egos pequenos. Foram, na mais completa acepção do termo, grandes egos. Justamente porque o ego pode existir e de fato existe com a alma e o eu superior. Ele pode servir à intuição que fala conosco quando o ego está silenciado, quando ele está quietinho. Estes grandes seres perceberam o seu ego conectado à fonte cósmica, foram orientados pela intuição e pela sabedoria divina e universal. Você deve estar pensando agora, ok, Glauci, mas como controlar o ego para que eu não sofra com a influência negativa dele em minha vida? Vamos às sugestões. Primeiro, evite levar tudo para o lado pessoal e se sentir ofendido por isso. Quando você observar que está começando a se sentir ofendido, vá na direção contrária. Entenda que quem está tentando te controlar é o seu lado negativo, é o lado negativo do seu ego, querendo que você sempre tenha razão em tudo. Segundo, muitas pessoas com o ego inflado acreditam que precisam sempre ser melhores que as demais para se sentirem bem. Já viu alguém assim? Que tudo desta pessoa é melhor, que ela entende de tudo, conhece tudo, faz tudo? Se porventura você se perceber neste cenário, abandone a necessidade de competição. Terceiro, o ego pode fazer com que se viva em um eterno estado de insatisfação. Ele está sempre olhando aquilo que falta, aquilo que você quer. Neste sentido, é preciso praticar a gratidão, agradecendo aquilo que você tem, agradecendo pelas suas conquistas.
sobre gratidão, nós temos um vídeo aqui no canal e que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa assisti-lo caso ainda não tenha feito isso. Como você pode perceber, o ego não é um inimigo a ser combatido. Ele é um aspecto importante da nossa existência e para que ele, ego, contribua para que tenhamos uma vida mais plena e feliz, é preciso observarmos, pois assim conseguiremos controlar as ações negativas sobre nós. Quarto, procure meditar, procure silenciar o seu ego. Assim você conseguirá perceber quem está falando com você, se é o seu ego ou se é a sua intuição. Pelo tipo de mensagem que você irá receber, ficará claro quem está falando com você, se é o seu ego ou se é a intuição. Se este vídeo contribuiu com a expansão dos seus conhecimentos, curta, compartilhe o link com os seus amigos, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, que sempre que um material novo for postado aqui, você será notificado. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Grande beijo de luz no seu coração. Namastê!